Fala aí, galera, belezinha? Vamos dar sequência ao nosso estudo aí, né? Desculpa essa última semana aí, mas uma apendicite me pegou e eu não esperava. Eu tava num sábado sentindo dor à tarde, fui pro hospital pra ver o que que era, voltei só na segunda pra casa depois de uma cirurgia, né? Faz parte, infelizmente, da vida. Mas tô de volta aí para nossas gravações, tá? Vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje falando sobre a extinção, né? Porque a gente já trabalhou a criação do ato, os atributos, a formação, a constituição do ato. Vamos falar hoje sobre extinção, né? Quando que o ato administrativo deixa de existir, o que acontece, quais são as formas que eu tenho para fazer com que esse ato perca a sua existência e se torne ali algo do passado e não faz mais diferença para nossa realidade. Eu vou separar essa aula, esse mesmo vídeo, tá? Em dois momentos, não são duas partes, não. O primeiro momento eu vou falar das formas de extinção que não costumam cair em prova, tá? Que são as formas de extinção natural, as formas de extinção mais, sei lá, menos importantes, se é que eu posso falar assim. Porque as bancas não costumam cobrar. Não estou dizendo que não vão, por isso que é importante falar, mas as bancas não costumam falar. E no segundo momento eu vou trabalhar aquelas que são cobradas pra cacete. Então vamos fazer um trabalho nós todos aqui, né, com calma, começando, como eu te falei, por essas que não são tão naturalmente cobradas assim. A primeira forma de extinção, que a gente chama de extinção natural, na verdade a extinção natural é o seguinte: a extinção natural ela se dá sem que você movimente nada para que o ato administrativo seja extinto, né? O administrador público, o agente público, ele não precisa fazer nada. Simplesmente o ato deixa de existir de forma natural. Essa extinção natural ela pode se dar, por exemplo, por advento do uso ou do fim do ato administrativo. Por exemplo, imagina um ato administrativo que teve por finalidade determinar que num domingo pela manhã a prefeitura estabeleceu que no horário de 9 a meio-dia especialmente vai ter um recolhimento de lixo extraordinário para poder limpar a cidade e tal. Percebe que o ato ele tem uma data específica, né? Domingo, dia tal, das 9 da manhã até o meio-dia. Amigo, a partir do momento que ele cumpriu isso aqui, ele naturalmente se extinguiu. Por quê? Porque houve o advento do termo do ato administrativo, o advento do fim do ato, da previsão de fim do ato. Tá? Então, a ideia da extinção natural é quando o ato administrativo, por si só, ele dá causa à sua extinção. Tá? Então pode ser esse advento da previsão, do ato em si, pode ser por uma previsão de algo futuro, por uma ocorrência de algo futuro, que aí não é necessariamente da data tal de 9 a meio-dia. Eu sei que isso é futuro, mas a previsão aqui necessariamente é de uma ocorrência que tem data, tem horário para começar e acabar. No caso da extinção natural por algo futuro, necessariamente eu estou falando o seguinte, eu estou produzindo um ato administrativo que vai dar férias para o servidor. Quando as férias dele acabar, automaticamente o ato administrativo acaba. Se você parar para analisar, não deixa de ser um advento de termo, né, ou de fim do ato. Então, por isso que as bancas não ligam muito, porque a própria doutrina, ela não tem muito o que falar, assim, sabe? Extinção natural é o ato administrativo por si só, chegando ao fim. Tá? Ele completou a necessidade da sua existência, não tem mais por que existir, e também não há necessidade de exigir que a administração pública vá lá e desfaça o ato. Deixa que o ato se desfaz por conta própria, né? Outra forma de extinção é chamado desaparecimento de coisa ou pessoa. Isso daqui é muito comum, principalmente no caso de pessoa, quando você fala em falência, pessoa jurídica, ou falecimento, né? Que é a pessoa... Dá no mesmo aqui, né? Que seria o caso da pessoa física. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa, que a minha mesa tá meio torta, eu tô escrevendo mais torto do que nunca, né? Deixa eu testar aqui, agora sim, beleza, tá um pouco melhor. Mas qual é a ideia de desaparecimento de coisa ou pessoa? Às vezes, o ato administrativo ele recai sobre determinado bem, sobre uma propriedade, e por alguma situação da vida, essa propriedade ou bem deixa de existir. Então, obviamente, o ato não tem mais validade. Imagina o seguinte, o tombamento. Né? A prefeitura ela vem, determina o tombamento de uma determinada casa numa região. Porque aquela casa é tombada pelo patrimônio histórico, porque ela tem que conservar a fachada, beleza. Aí, sei lá, acontece um dilúvio, um desastre, ou a pessoa, o dono da casa resolve, né, se livrar dela e tem uma liberdade por a administração libera, permite a demolição da casa. Então esse tombamento ele automaticamente se desfaz. Então ele é extinto porque a coisa sobre o qual, né, o ato administrativo foi produzido já não existe mais, desapareceu. A mesma coisa vale para a pessoa, né? Imagina, você nomeou um servidor público. Infelizmente, nesse interregno entre a nomeação e o exercício do cargo, o cara morreu. Fazer o quê, né?
Então o ato administrativo, eu tenho que revogar o ato. Não tem. A extinção se deu de forma normal. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a pessoa desapareceu. Tá? Então isso seria desaparecimento de coisa ou pessoa. Nós temos a renúncia. A renúncia se refere a, obviamente, todo ato administrativo que for do tipo ampliativo. O que é um ato administrativo ampliativo? É aquele que acrescenta para a pessoa, para o particular, direitos. Então vamos dizer que você foi nomeado para um cargo comissionado, chefe de departamento. Você vai lá e fala, não, eu não quero, eu estou renunciando ao direito. Né? Ou você assumiu e depois de um tempo resolveu renunciar. Isso é renúncia. Você ganha um aumento, né? um acesso a uma indenização adicional e você abre mão daquele adicional. Beleza, você está renunciando. Beleza? A retirada, vamos lá, eu dei uma paradinha aqui porque eu tô brigando com a minha mesa digitalizadora hoje, mas tudo bem. A retirada nós vamos estudar daqui a pouco. Essa é a segunda parte, que é a parte mais cobrada pelas bancas, tá? Que vai falar sobre as formas que o ato é retirado de sua existência. Então, cassação, anulação, revogação, falaremos em breve. Temos a caducidade. A caducidade é o seguinte, a caducidade ocorre toda vez que um ato é desfeito por conta da existência, do surgimento de uma lei. Presta atenção nisso. Lei posterior desfaz a existência de um ato administrativo. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um determinado bem público, um terreno público, e que você pede uma autorização para o Estado para utilizar aquele terreno para você instalar ali, sei lá, um parque de diversões. Você tem um parque de diversões, você é dono de um parque. E você pede uma autorização para usar aquele terreno para colocar lá o seu parque. Beleza? Você colocou seu parque de diversões, obviamente você vai exercer um comércio. Até aí de boa? Beleza. Vem uma lei posterior ao ato e essa lei diz o seguinte, e que ela determina que esse terreno passa a se localizar numa área residencial. Ou seja, naquela região agora não pode mais ter comércio, trabalho, tem que ter casas de moradia. Ou seja, aquela autorização que você detinha para uso daquele terreno para comércio, ela é extinta por caducidade. O que aconteceu? Uma lei posterior, nesse caso aqui, como é um terreno municipal, foi o plano diretor, com certeza, não é uma lei municipal. Esse plano diretor veio dizendo que aquela área se tornou uma área residencial. Então, o ato administrativo de autorização, ele é desfeito, ele é extinto por caducidade. Contraposição já não é lei, e sim ato posterior. A contraposição ocorre quando um ato administrativo posterior desfaz os efeitos do anterior. Toma cuidado. Não estou dizendo que é um ato administrativo que acaba, extingue o anterior. É que a naturalidade dos atos, quando você produziu o primeiro ato, o segundo ato ele se contrapõe ao primeiro. Ele não chega e fala, tá vendo aquele ato antigo? Então ele está extinto. Não. Isso a gente vai estudar, isso chama-se revogação. Na verdade, a ideia aqui é, nós temos um ato administrativo e o ato posterior automaticamente desfaz o anterior. O exemplo clássico de livros é nomeação de servidor. Tá? Você foi nomeado, beleza, blá blá blá. Depois que você foi nomeado, vamos dizer que você foi demitido. Você sofreu um ato de demissão. A demissão precisa dizer que a nomeação está extinta? Claro que não, porque a demissão, por ser mais nova, ela se contrapõe à nomeação. Então, uma exoneração de cargo, ou até a própria demissão, né, que é uma penalidade de desligamento, elas fazem com que o ato seja extinto. Tá? Todas essas modalidades, como eu te falei com exceção da retirada, que a gente vai estudar agora, elas são muito pouco exploradas em prova, mas eu peço para você atenção principalmente para a caducidade e contraposição, que elas são as que confundem, né? A caducidade refere-se à lei e a contraposição a ato. Em relação à retirada, eu fiz um quadrinho para a gente aqui, para a gente poder juntos, tá, completar esse quadro e poder entender essas três formas de extinção, que são a que eu te chamei lá, né? Que eu coloquei lá. Puta que pariu! Porra, eu não tô bem hoje não, cara. Puta que pariu, tá foda. Vamos lá, filha da puta. Vamos fazer essa porra direito. Vamos lá. Em relação à retirada. Olha só, eu fiz esse quadrinho aqui pra gente poder completar juntos esse quadro e poder, como eu falei, né, a gente tá trabalhando aqui a retirada do ato administrativo. E existem 4 formas, na verdade, de retirada, tá? Anulação, revogação, cassação e a convalidação. Na verdade, convalidação vai ser o assunto do próximo vídeo, que ele é um pouquinho mais complexo. Então eu preferi deixar para uma aula específica, tá? Vamos lá. Eu queria que você entendesse o seguinte, quando cai em prova, anulação, revogação ou cassação,
uma dessas 4 coisas vai ser pedido para você. O motivo que levou a anular, revogar ou cassar, a legitimidade ou quem pode determinar a extinção por esses meios, os efeitos disso e o prazo para que tal coisa seja feita. Então vamos lá, ó. Anulação. Anulação, ela sempre vai ser utilizada quando o ato administrativo for ilegal. Na verdade, eu tenho ilegalidade de um ato. O ato administrativo é ilegal desde o nascedouro e por conta dessa ilegalidade eu preciso extinguir o ato. Eu tenho que produzir um ato administrativo de extinção e esse ato chama-se anulação. Então você anula tudo aquilo que é ilegal. Agora imagina um ato administrativo que não é ilegal, ele é legal, mas ele se torna inconveniente, inoportuno. Lembra do poder discricionário? Né? Ele não tem mais, se ele continuar existindo, ele vai trazer mais problema do que benefício para a gente. Então, quando você fala que o ato ele é legal, ele se mantém legal, mas ele agora se tornou inconveniente, né? Inconveniente ou inoportuno, você vai dizer que o ato administrativo ele tem que ser revogado, tá? Aqui não há ilegalidade em momento nenhum. A manutenção dele é que é problemática. Eu prefiro desfazê-lo do que mantê-lo lá. No caso da cassação, o ato ele era legal no nascimento, porém, com o tempo, ele se tornou ilegal. Com o decurso do tempo, ele se tornou ilegal. Deixa eu te trazer 3 exemplos para facilitar a vida. Imagina que você ganhou uma licitação fraudando o processo licitatório. Obviamente, aquele contrato firmado, né, que é resultado do ato de licitação, ele é ilegal. A licitação é ilegal. Então, se o ato é ilegal, você anula. Você vai anular a licitação em si. Imagina que a prefeitura ela coloca lá um decreto, né, ela edita um decreto dizendo, olha, a passagem de ônibus a partir de hoje ela vai ser R$8. Só que até então a passagem estava R$5. Só que esse decreto aqui, decreto X, editado no ano tal, ele continuou valendo quando o decreto Y também foi editado. Então eu passei a ter 2 decretos sobre o mesmo assunto, tarifa do transporte público coletivo, mas cada um num valor diferente. Aí a pergunta é, qual prevalece? A resposta é, não sei. Quando você for embarcar no transporte, você vai querer pagar quanto? 5. E a administração, o transporte público, aliás, vai querer te cobrar quanto? 8. Quem vai ganhar? Não se sabe. Então, na realidade, como é que funciona esse papo aqui? Como o ato ele é legal, tá? Eu não estou dizendo que você pagar R$5 se tornou um crime ilícito, não. Ele é legal, estava tudo certo. Só que a manutenção dessa ideia de legalidade, para mim, é problemática. Porque eu quero que prevaleça o valor novo, não o valor antigo. Então, pela lógica, o que eu faço? Quando eu edito o decreto Y, eu edito ele revogando o decreto X. Então, olha que diferença. Não é que o decreto X era ilegal. Na verdade, eu não preciso mais dele, porque a manutenção dele se torna problemática. Então, você revoga o decreto. Beleza? No caso da cassação, imagina que você recebeu uma autorização, uma licença para construir, e essa licença dizia que você tinha que deixar uma calçada de pelo menos 5 metros. Tá? Você pode construir quantos andares você quiser, mas deixa pelo menos 5 metros de calçada. Tu foi lá, começou a obra, bonito, construiu o primeiro, o segundo, o terceiro andar, tudo bonitinho, sua calçada tá lá, 5 metros. Você se empolga, resolve colocar uma sacadinha, uma paradinha ali na frente, sabe? Resolve dar uma adiantada na entrada, para você colocar um jardim, sei lá qual é a loucura que dá em você. Sua calçada passa a ficar com 3 metros. Você entende que a concessão da licença para construir era legal, mas com o decurso do tempo, o teu direito se tornou ilegal, porque você passou a desrespeitar a regra do jogo. Então aquilo que era legal se tornou ilegal com o tempo. Eu não posso anular, porque ele era legal no começo, eu não posso revogar, porque ele se tornou ilegal depois, então eu só posso cassar. Por isso que você fala que o cara teve cassada a licença de funcionamento dele de um restaurante, por exemplo, ou a licença para dirigir, né, a sua permissão para dirigir, foi cassada, porque ela foi legalmente concedida, mas com o tempo você perdeu o direito. Beleza? Quem tem legitimidade para propor essas formas de extinção? A ideia é a seguinte, isso aqui você resolve com 2 princípios. Primeiro, a gente já falou, o princípio da autotutela administrativa. Lembra da súmula 473 do STF? O que esse princípio diz? A administração pública ela pode rever seus próprios atos, seja ele inconveniente, seja ele ilegal. Então eu posso afirmar que a administração pública ela pode anular, a administração pública pode revogar e a administração pública pode cassar um ato administrativo. Agora, você não pode esquecer que o direito constitucional
te ensina um princípio chamado princípio da inafastabilidade, ou princípio da inafastabilidade, desculpa, é o mesmo nome, né? Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Você lembra o artigo 5º, o inciso alguma coisa que eu não vou lembrar agora? Diz para você o seguinte, ó, a lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que ele quer dizer com isso? Lei nenhuma pode dizer que onde tem a ilegalidade, não me importa em qual esfera, o judiciário não pode participar. Então, o que você entende desse princípio? Você entende que, onde há ilegalidade, há possibilidade de ação do Poder Judiciário. Com esse pensamento, pensa comigo. Chega aqui comigo. Poderia o Poder Judiciário anular um ato administrativo? Poderia, porque tem o quê? Ilegalidade. Então, não só a própria administração, mas o Poder Judiciário também poderia decretar a anulação de um ato. Poderia o Judiciário cassar um ato? Poderia. Não só a administração, mas também o Judiciário poderia cassar um ato, porque ele se tornou ilegal. Agora, a pergunta é, o Poder Judiciário ele poderia revogar um ato? Não, porque não há ilegalidade. Então, toma cuidado que o Judiciário, quando ele atua, né, que a gente chama de controle, a gente vai ter uma aula sobre controle, eu vou te explicar melhor isso, mas quando o Poder Judiciário atua controlando os atos administrativos, ele só pode fazer a análise de legalidade. Então, o máximo que o Judiciário pode fazer é determinar a extinção de um ato por ele se tornar ilegal. Agora, o Poder Judiciário não pode analisar mérito. E quando você fala em analisar mérito, você fala em motivo e você fala em objeto do ato. Ou seja, conveniência e oportunidade. Então o judiciário ele nunca vai poder revogar um ato, porque ele não pode fazer controle de mérito, ele faz controle apenas de legalidade. Beleza? Quais são os efeitos? Quando você anula um ato, obviamente você quer anular o ato e tudo o que esse ato produziu de efeitos, né? Então você volta no tempo. Você olha quando que o ato foi feito? Aqui. Então volta lá, desfaz ele e tudo que foi produzido por ele. Então a gente chama isso de efeito ex tunc, também conhecido como efeito retroativo, tá? É X espaço TUNC. Efeito ex tunc. Eu costumo sempre falar isso. Eu odeio usar latim nas minhas aulas, mas eu só uso isso aqui porque cai em prova assim, tá? Não vai cair na prova. Dificilmente cai efeito retroativo. Ele cai efeito ex tunc. No caso da revogação, como não há ilegalidade, não tem por que voltar no tempo, então ele não retroage, que a gente chama de efeito ex nunc. Beleza? Então nunca retroage. No caso da cassação, obviamente, ele também não vai retroagir, toma cuidado, não é porque ele é ilegal que tem que retroagir, tá? Então é ex nunc, isso aqui ficou parecendo um T, mas... né? Isso aqui ficou parecendo um T, mas é um N, tá? Porque assim, você não vai voltar no tempo. Se você voltar quando o ato foi produzido, você vai pegar ele do tempo que ele era legal. Então a extinção por cassação, ela não pode voltar no tempo, senão você vai desfazer o tempo que ele era legal também. Então é do momento que decretou a cassação pra frente, tá? Tem um macetinho que o pessoal gosta de usar, né? Ex tunc, T de testa, se você dá um tapa na sua testa, sua cabeça vai para trás, né? Então ele volta no tempo. Ex nunc, N de nuca, se você dá um tapa na sua nuca, sua cabeça vai para frente. Então é dali para frente. É um macete idiota, não é meu, é velho pra caramba, mas vale a pena falar. Pode ser que te ajude. E para fechar prazo, quanto tempo eu tenho para que eu possa anular, revogar e cassar um ato? Na verdade, eu tenho 5 anos para anular, 5 anos para cassar, e obviamente, como não há ilegalidade, não há prazo para que você revogue, você pode revogar a qualquer momento, tá? Então, o que são esses prazos? A administração também tem que agir, né? Tu também não vai ficar esperando, o cara produziu um ato hoje, daqui a 70 anos eu quero entrar com uma ação judicial para desfazer o ato, ou a administração vai rever o ato. Não, não pode. Então, do momento em que se tomou conhecimento, guarda isso, a contagem do prazo se dá do momento em que se tomou conhecimento da ilegalidade. Não é do momento que o ato foi produzido, tá? É do momento em que você tomou conhecimento que o ato se tornou ilegal. Não é quando a licitação foi feita, é do momento que se descobriu a fraude licitatória.
A partir dali, começa a contar um prazo de 5 anos. A mesma coisa para cassação. Não é quando você deixou de respeitar os 5 metros de calçada. É quando você, ou melhor, não é quando você recebeu o direito de construir. É quando você deixou de respeitar os 5 metros de calçada. Beleza? No caso de revogação, obviamente não há prazo por uma questão de lógica, né? Não tem por que você criar prazo para revogar algo que não é ilegal. Então, a qualquer momento, você pode ir lá revogar. Tá beleza? Dalmo, todo ato pode ser anulado? Pode, desde que ilegal. Todo ato pode ser cassado? Pode, desde que se torne ilegal. Todo ato pode ser revogado? Não. Existem atos que não podem ser revogados. Por exemplo, um ato vinculado. Lembra do poder vinculado? O poder vinculado é aquele que você age exatamente, estritamente na lei. Então você não tem critérios de conveniência e oportunidade, logo você não tem mérito. Para você revogar um ato, você tem que ver o mérito, não a legalidade. Então, como não há análise de mérito, ou melhor, como não há análise de legalidade somente mérito, eu não posso revogar atos vinculados, tá? Então só se revoga atos discricionários. E, obviamente, também eu não posso revogar atos que derem direitos a alguém, né? Eu criei um ato e esse ato gerou um direito para você. Eu vou lá e revogo. Não. O que você pode fazer é renunciar. Mas eu não posso revogar o direito que eu te dei. Salvo ilegalidade, que aí você não revoga, anula, né? Ou caça. Agora, eu não posso revogar um direito concedido. O que pode é renunciar. A pessoa que recebeu o direito renunciar. Assim como também você não pode revogar atos que exaurirem seus efeitos por uma questão de lógica, né? O ato já se extinguiu naturalmente. Então, já produziu seus efeitos, exauriu seus efeitos, o ato não vai produzir mais nada. Então, ele, por conta própria, ele está morto. Então, não há por que revogar. É só você perceber o seguinte: não se revoga atos que podem ser desfeitos por outros meios, né? Extinção natural, pelo desaparecimento de coisa, não há por que revogar. Beleza? Agora a pergunta é: e se eu não anulo e nem casso o ato dentro do prazo? O que vai acontecer com ele? É exatamente isso que a gente vai estudar na próxima aula, quando formos falar de convalidação. Beleza? Então, a gente para por aqui. Cuidado com esse assunto, principalmente essa tela aqui bagunçada que eu fiz, mas cai muito em prova. Tenta montar esse quadrinho seu, passa ele a limpo aí, que eu te garanto. Eu não gosto de... Por que eu não coloquei o quadro montado? Porque eu gosto de montar junto, para você entender a lógica por trás da montagem do quadro. Pega esse quadrinho que você nunca vai errar uma questão de extinção de ato, beleza? Então, até a próxima aula.